O inverso de viver preso a rótulos é ter a autenticidade. A liberdade consiste em poder ser quem se é de verdade. Como é esse processo para quem trabalha com comunicação? Como que se dá o valor para o que é real? Eu também quero saber. E para falar sobre um processo criativo autêntico, sobre a nossa autenticidade para além dos rótulos, que existem muitas ferramentas para se conseguir isso, inclusive na arte e na cultura, a gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho aqui comigo Gustavo Hermel, publicitário e sócio-diretor da SPR, e a Janaína Duarte, que é, vou colar aqui, desculpa, consultora e especialista em marketing de serviços. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigada, Márcia. Obrigado. Bom, eu tô aqui para arrancar de vocês todas as minhas curiosidades e algumas provocações pra gente conversar, certo? Porque, como vocês sabem, neste programa o protagonismo é do mercado. Gente, eu quero começar sendo bem didática com a nossa audiência, tá? Pra quem nos assiste, que é um pouquinho de conceito, assim. O que pode ser considerado um rótulo? Seja num processo humano, seja num processo estratégico e criativo, enfim, dentro da comunicação. O que vocês entendem como rótulos? Bom, eu posso começar. Eu entendo o rótulo como um atalho, tá? É um atalho que se usa para nominar sentimentos, percepções. E isso em branding a gente chama de associações, né? É a palavra que vem quando eu falo Gustavo Hermel, quando eu falo Márcia, quando eu vejo uma marca. É dessa forma que eu entendo um rótulo. Até tem uma coisa que a gente usa muito o rótulo como uma coisa pejorativa, né? E aí as pessoas falam, eu não rotulo, né? Então se tu não rotula, tu não é humano, porque desde que a gente está aqui, a gente precisa rotular para sobreviver. Porque se tu via, por exemplo, os caras estavam lá os Neandertais lá, ele via uma coisa balançando grande atrás de um arbusto. Ele tinha que rotular. Ele tinha que rotular e tomar uma decisão, ou que era um bicho. perigo. Perfeito. A gente precisa fazer isso todos os dias, o tempo todo. Cada vez mais, porque é tanta coisa que tu tem que rotular o tempo todo para sobreviver, né? Então eu compartilho, eu concordo com a Jana no que ela fala. São atalhos que a gente precisa fazer o tempo todo para poder transformar a nossa vida numa vida mais fácil, né? E eles podem ser também positivos Exatamente. ou negativos, né? E isso desde pequeno, a gente vive essa experiência de ou nominar ou receber esses rótulos, né? E como lidamos com eles é a sequência aí da vida. Perfeito. E do outro lado, já que a gente está falando de rótulos, vamos, assim, quando a gente fala de autenticidade, a autenticidade está ligada à verdade, algo comprovado, algo que não sofreu mutações. Mas o que é ser autêntico, né? O que é alguém ser autêntico, ou uma marca ser autêntico? A autenticidade é isso, a comprovação, a verdade, enfim. Mas o que é o ser autêntico? Eu penso que tem um caminho de conforto em ser. Cuidado do microfone. Perdão. Tem um caminho de conforto de se sentir bem da forma que é. Porque quando tu tá com algum filtro, né? Primeiro que não é a verdade, que seria uma autenticidade. E tu tenta esconder algo que tu não gosta, né? Então, quando existe uma questão que não te favorece, isso também faz parte de ti, né? E também temos associações negativas no caso de marcas e que devem ser tratadas, né? E as pessoas também são assim. A gente busca recursos depois para dar conta dessas partes que não são tão boas de cada um. Na verdade, assim, qualquer estratégia, processo criativo, qualquer relação, a gente está falando de pessoas, né? Claro, eu também quero ouvir um pouco com o Gustavo, assim, o que é o ser autêntico quando a gente fala do mundo corporativo. Quando a gente está falando de marcas, né? O que é ser uma marca autêntica. E isso é algo que a sociedade de hoje cobra mais, né? O público cobra mais das marcas, essa coisa do propósito, da sua verdade. Então, qual é o teu entendimento de ser autêntico? Tem um livro que eu acho que é bem interessante. Eu acho que aí tem uma diferença entre ser autêntico como pessoa e ser autêntico como marca, né? Porque como marca tu não consegue abraçar toda a autenticidade de todas aquelas pessoas, né? Para ser uma verdade só, assim.
que é All Marketers Are Liars, né? Que ele fala que todos os marketings, na verdade, são mentirosos. Que ele fala sobre essas narrativas que a gente cria e que a gente tem que viver aquela mentira todos os dias para que aquilo seja autêntico para os outros, né? Então, eu estava falando com a Jana aqui sobre a Disney. A Disney cria aquela fantasia e eles vivem aquilo todos os dias. Todos que estão lá vivem aquela fantasia e se transformam em autêntico e a gente vai lá ver um rato, né? A gente acredita nisso, né? Todo mundo vai lá, gasta uma grana, toda aquela cidade para ver um rato. Como é forte uma história autêntica, né? Que é uma mentira, né? Em tese, é uma mentira. É uma grande fantasia. Uma grande fantasia, mas que tu tem que viver ela todos os dias. Mas é impressionante que quando chega lá, essa mágica, essa magia... Conseguiu internalizar em todo mundo, em toda todo mundo. Equipe, segurança, não só os personagens, e sim as lojas, restaurantes. E você já parou para pensar, até eu falei esses tempos sobre isso, que a coisa que tu menos vê lá é o Mickey. Ah, sim. Na verdade, o Mickey só aparece na parada, né? E tu tem um lugar lá que tem a hora que ele aparece, tem que ficar numa fila. Pra fazer a foto. Então, o valor que eles dão a isso, né? Tu não é um Mickey, qualquer lugar tem um Mickey, não. Pra tu ver um Mickey, não, ele não tá em 2 lugares no parque. Ele tá aqui ou ele tá lá, né? Aliás, nem precisando ir pra Disney, né? Eu me lembro, assim, faz muitos anos já, mas eu me lembro do Beto Carreiro. Que também, assim, o Beto Carreiro era um sósia. Eu lá na minha, sei lá, devia ter uns 12 anos quando eu fui a primeira vez. Agora foi um choque. Era um sósia. Eu achava que era o cara. Agora que decepção. Não, é verdade, eu achava Sabe que Papai Noel não existe. Pois é, começou, só tristezas. Não, só pra te dar. Mas enfim, pra mim, com 12, 13 anos, aquilo era realmente... E também tinha, na época, né, tinha um passeio específico em que era o momento que o Beto Carreiro entrava no cavalo, aquela coisa, o laço. Também era preservado para aquele momento. É verdade. E eu acho que isso tem a ver com a autenticidade, que é tu construir esse posicionamento, essa história, né? Como tu quiser chamar. Hoje a gente tem milhares de nomes para isso, né? Mas tu viver isso consistentemente. Isso tem a ver com as causas. Eu acho que hoje, né, as causas de diversidade, as causas de sustentabilidade, isso pode ser, sim, uma bandeira abraçada pela empresa, mas se ela não tem realmente, na prática, isso pode desgastar toda uma imagem da empresa se é uma mentira nesse aspecto, né? Que tu tá na comunicação ressaltando algum investimento, mas daí tu vai ver a prática no bastidor, é bem diferente, isso fragiliza muito. A imagem, né, das corporações. Então, também que seja uma verdade assumida em todos os pontos de contato, equipes bem trabalhadas, né, os treinamentos internos, todo mundo tem que estar ciente dos propósitos da empresa e no que ela acredita, né, nos valores que a empresa acredita. E a gente tem hoje uma patrulha ideológica no nosso, né, o que público. Se tu peca, rede social, então, é terra de ninguém, né? E acho que é isso que a Jana tá dizendo. Tá trazendo que e a gente falava, né, esse ligar autenticidade com concorrência, com propósito, com verdade, com o que o público espera. É um quebra-cabeça nem sempre muito fácil, né? Eu acho que ele é bem difícil. O problema é quando a gente quer colocar tudo ali e agradar a todos, aí não é autêntico, né? Tem um exemplo que eu acho que é legal da Red Bull, que eu acho que é uma das marcas mais autênticas, né, da história. Verdade. E tem uma frase dele que eu gostava muito, que ele, quando a Red Bull vai ganhando notoriedade, aí começam as informações do que tinha ali dentro, né? Que eram coisas que poderiam fazer muito mal para a saúde e tal. E eles foram perguntar para ele falou, olha, se Red Bull te dá dor de cabeça, não toma. Se tá te dando dor de cabeça a ideia de tomar Red Bull, não toma. Não toma. Ele não fez mais nada, ele não fez nada, vamos rever, não sei o quê, não, ele só falou, cara, talvez não é pra ti. Se tu te sente ansioso pra tomar isso, não toma então. Então tu não é, tá tudo bem. Tu não é nosso público. Não é nosso público. Isso eu acho que é autenticidade. Hoje em dia a gente quer meio que agradar a todos e no final nunca se comunicou tanto, nunca mesmo. Perfeito. Nunca se fez tanta propaganda, a gente fala, que os caras falam que as pessoas não gostam de propaganda, as pessoas não gostam de coisa chata. E a gente... E mal feita. E mal feita, a gente é inundado de coisa chata todos os dias, não autênticas, né? E se vocês olharem pessoas, conhece alguém autêntico, é tão legal, né? Tu vê que o cara abre mão de um monte de coisa para ser autêntico. Sim. Mas aquilo nos marca tão fortemente, Sim, né? ele Tu escolhe, não esquece do cara. É uma coisa que vocês falaram. E as marcas eu acho que é igual, tá? Quando tem essa consistência. A gente não esquece delas. Pode gostar ou não gostar,
né? Como tem muita gente que não gosta da Red Perfeito. Bull. Mas a indiferença eu acho que é a maior tristeza que tem. Claro. O cara, tu pelo menos me xinga, sabe? Mas assim, tu ser indiferente comigo é tão duro, né? E a grande maioria das marcas hoje, a sensação que as pessoas sentem indiferença para elas. Porque elas não conseguem ser autênticas, elas são tudo. E tem um desafio a mais, que esses dias eu li uma matéria que a comunicação está tendo que falar com 5 gerações atualmente. Perfeito. Então, assim, ó, tu conseguir segmentar, definir a mensagem adequada para realmente fazer sentido, tá bem desafiador. Então, as escolhas são necessárias, né? Qual é o público prioritário? O que faz mais sentido para a nossa empresa? A gente estava, agora o Gustavo falou de algumas marcas, eu lembrei, assim, que esses tempos a gente conversava sobre isso. Nutella, né? Que nada mais é do que pasta de amendoim com chocolate. Ou seja, a pasta de amendoim com chocolate tem várias outras opções. Mas a Nutella é a mais conhecida, a mais lembrada, enfim. É cacau. Mas se... desculpa. Mas se pensar... Mas eu ia falar, tem amendoim ali. Não. Não, pasta de avelã. Avelã, isso aí. Pessoal alérgico a amendoim, por favor. Causei pânico em todo mundo pensando, será que tem agora. amendoim Nutella. ali? Não, pasta de avelã, desculpa, com cacau. Mas assim, não é saudável. Não. Não? E as pessoas vendem, muitas vezes a marca, aliás, vende como um produto para café da manhã, Sim. né? Mas tá aí, ok. Sim. Tu é saudável, tu tem... Não consome. Exatamente. Não, a gente consome. É igual. Eu consumo igual, mas, né? E a Turma da Mônica também, esses dias a gente estava falando sobre a Turma da Mônica. Alguém me disse, eu tenho algumas restrições, porque a Turma da Mônica, sei lá, estampa bisnaguinha, sabe? E, pô, bisnaguinha não é uma coisa mais saudável pra criança. Mas acho que tem essa linha do... Cara, não dá pra agradar todo mundo, né? Sim. Escolhas. Ele tem que pagar as contas lá, o Maurício Souza, né? Mas acho que ele não tem muito problema em pagar Acho as que não. contas, Gustavo, depois de todos esses anos. Acho que esse não é um problema pra Eu ele. também acho que não. Acho que ele é aquele tipo de pessoa que olha com aquele olhar de quem não tem boleto pra pagar. É verdade. A gente tá aqui falando de marcas e pessoas, e eu acho que é importante a gente lembrar que o nosso mercado, a comunicação, ele é visto por muitas pessoas, inclusive o público de fora da comunicação, como um ambiente naturalmente autêntico, ou pelo menos um ambiente mais livre para que as pessoas e marcas possam ser autênticas, mais desprendido de rótulos negativos, associações, mais desprendido inclusive de preconceitos. Vocês que são comunicadores concordam com essa visão? Eu Adoro essas provocações. eu as pessoas concordo. ficam pensando, Eu concordo vai. bastante até. É? Mas eu vim de uma realidade de muito preconceito, assim. A juventude minha ligada a jogar futebol. A gente eram 3 guris, né? Uma educação bem dura, assim, sem muita frescura. Não tinha frescura lá em casa. Não podia ter, Não podia. A escola também muito... não tinha espaço para o diferente, assim. Então, assim, eu cresci... E até a Jana estava falando que a Jana fez teatro, né? Eu, por exemplo, gostava de teatro, mas eu nunca imaginei ir pro teatro, porque lá no teatro tava os caras diferentes. Claro, imagina eu indo lá no teatro, que os caras vão deitar em mim. Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Os alemãozinhos lá, quase nada os caras rígidos, iam deitar em imagina. mim. Eu me arrependo disso, porque Claro. foi uma bobagem, uma coisa que eu gostava, mas que eu não fui. Talento perdido. Olha aí, Hollywood aí, ó. Perdeu um cara. Globo, pessoal. Mas nunca é tarde, Gustavo. Exatamente, é verdade, vou largar tudo aqui. Achei Vou meu largar, propósito, vou viver da arte. eu achei minha autenticidade, vou largar. Eu vou viver da minha arte. Mas eu acho que o ambiente da publicidade e da comunicação em geral, eu acho que ele se tem ambientes mais leves para isso, eu acho que é ali. Talvez porque eu vim de um lugar onde não tinha tanta coisa diferente e caio ali e vi muita coisa diferente e vi que não tinha problema nenhum, tava tudo bem. Tava tudo bem. E que as pessoas eram abraçadas por isso, assim. Foi um processo para mim também de melhoria nesse aspecto, né? Tive que... Uma libertação. Exatamente, tá tudo bem, sabe, ninguém é teu... Tinha essa coisa muito assim, quando tu não conhece, né? Tu não conhece, Estranheza. tu tem medo, né? Tu não convive, tu não sabe como funciona. E ali é muito diferente na comunicação, na publicidade. Então eu vejo um lugar, dos lugares que eu convivo, talvez o lugar mais
aberto, assim, eu às acho que perde diferenças, pra sabe? cultura ali, a Talvez, arte e cultura, né? que eu acho talvez, que Eu concordo. Jana transita nesses dois, espaço, né? É um espaço de pessoas, né, autênticas que se sentem livres. Tu trouxe uma questão da aceitação, né? Aham. Eu me lembro, em algumas situações, eu creio que no ambiente da comunicação, o ego, ele Sim. traz alguns problemas neste ambiente tão de aceitação e diverso, porque ele cria, às vezes, situações entre áreas ou cargos, ou nem sempre flui o trabalho em algumas situações. Então, eu faria só essa ressalva. Sim, é um ambiente muito bom de trabalhar, de abrir a cabeça, mas a cilada talvez seja desapegar de algumas coisas do ego, né? A gente tem uma brincadeira muito antiga já, inclusive na publicidade, né? Que é aqueles que fizerem evento para publicitários, sei lá, tem 25 confirmações e é necessário 50 cadeiras, né? Uma para o publicitário, outra para o seu ego. Exatamente. Mas eu acho que esse negócio, Gustavo, é interessante. Eu lembro que antes de entrar na comunicação, no meu caso, jornalismo, eu era do direito. E aí é uma área... Eu também. Aí é top. Também então, quadradinha, engessadinha, tudo muito bonitinho. É muito mais. Gente, foi... ao mesmo tempo que foi libertador, é bem que disse, foi muito chocante. Foi chocante. O primeiro momento que eu entrei numa empresa de comunicação, já acostumada, a gente tá falando de rótulos, até de estereótipos de vestimenta. de vestimenta. Então eu cheguei lá toda arrumada, porque eu já vinha com essa carga. E eu cheguei no ambiente com a galera de All-Star, cabelo verde. E eu lembro que o meu tempo de trabalhar com direito era tão engessado que a gente tinha normas no escritório que eu trabalhava por último, que assim, a minha equipe sequer sabia que na época eu era fumante, porque aquilo era muito feio. Eu não podia falar sobre futebol, que é uma coisa que eu amo. Eu não podia falar sobre futebol no ambiente de trabalho. Eles não sabiam que fumava o quê? Cigarro. Cigarro. Drogas lícitas. E aí eu chego no ambiente em que, tipo assim, vamos ali, vamos descer pra fumar um cigarro, porque era um momento de relaxar e aquilo fazia bem pra todo mundo. Fazia bem, gente, para aí, né? No processo de relaxamento, né? Não estou dizendo que cigarro faz bem pra alguém. Mas essa coisa do estereótipo da vestimenta também, do código de vestimenta, né? A comunicação tá um pouco desapegada, e é mais desapegada a isso. É libertador, mas... Putz, opa... Né? Será que eu se senti um pouco desconfortável com aquilo? Porque não é da onde tu veio, né? Ainda que seja libertador. Eu acho que tem uma coisa que, por exemplo, na agência a gente vive muito isso. Por exemplo, a gente consegue ser um pouco mais liberto dentro do nosso ambiente, mas quando tu sai dali e vai no cliente, a gente dá uma equalizada. Perfeito. Não consegue ser... Tu te adapta um pouco àquele ambiente. Porque se tu chega muito, tá ligado, não sei o que, muito soltão, e se vocês olhar, se vocês forem olhar, por exemplo, tem uma coisa que acontece muito, vocês já viram que a inteligência nunca tá ligada ao humor, a coisa solta, a pessoa inteligência, ela tem essa imagem do cara mais sério, pensador, a imagem que se tem não é desses bicho grilo que chegam ali. Então, até... Os nossos colegas, né? Tu ter essa noção de como que tu tem que... Isso talvez pode ser meio que uma violência, assim, ao jeito, mas a gente tem que se adaptar. Tu não consegue chegar lá e tem ser... Tem que mimetizar com o ambiente do cliente, né? A gente tem que... exatamente, para que as coisas possam fluir, assim. Não consegue simplesmente chegar lá, te jogar ali... Por mais que os clientes te contratem por tu ser diferente, lá no dia a dia aquilo choca demais, né? Na verdade, teoricamente, os clientes estão preocupados com o resultado do que tu vai entregar, né? Com a tua entrega e não necessariamente como... eu sempre brinco, né? 1 mais 1 é 2. Aliás, 2 mais 2 é 4, mas 3 mais 1 também é, né? Então, assim, como que se chegou nesse resultado final, pro cliente às vezes não importa. Mas ainda tem essa... Há um limite. Há um limite. Eu vejo muito isso, assim. Há um limite. Tem um rapport ali, né? Tem. Tu tem que estar observando e se adaptando para ver o que Eu acho que a publicidade, para mim, foi muito libertadora nesse sentido. Porque é uma profissão que eu consigo ser do jeito que eu sou,
que é um jeito não usual, assim, que eu uso muito. Tem o meu Que jeitão. talvez não combinasse com o direito. Não combinaria com o direito. A gente Por mais tá um que eu. pouco fora de contexto. Exatamente. Mas que não combina com várias outras profissões, assim, que tu não consegue. Tu tem que ter uma certa personalidade para fazer. E eu não consigo tirar essa personalidade de fora e ser um cumpridor de tarefas, né? Eu falo, rock and roll te dá essa possibilidade também, né? Infelizmente o cara não pode ter uma banda e ser famoso, vai na publicidade tu consegue fazer alguma coisa diferente, né? Mas ela te dá um pouco essa liberdade. E eu sei que entre os meus amigos eles brincam isso comigo. Porque quando eu tô com alguma roupa diferente, qualquer coisa que não é usual, eles brincam, mas é porque tu é publicitário, então tu pode. Oh, mas tu só usa preto, Gustavo. Agora, né? Mas antigamente não usava só preto. Mas, por exemplo, o tênis branco, que é com tornozelo de fora, que é uma coisa bem usual, os caras deitam em mim até hoje, porque eu ando com tênis branco, tornozelo. Os caras deitam muito. Mas também tu é publicitário, tu pode usar. É como se tu tivesse um selo de que tu tá autorizado a enlouquecer. Se eu quiser botar brinco, se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho essa chancelinha que a publicidade te dá. Não é publicitário, e não exatamente. só o código de vestimenta, mas de comportamentos também, né? Sim. Porque eu ouço muita gente falava isso antes, assim, tu não toma café. Márcia, não tomo café. Café preto, e assim, eu não tomo café, eu não como bala de café, eu não nada sabor café me apetece. E a primeira pergunta quando eu dou essa informação é, mas como se tu é jornalista? Então, assim, as pessoas veem o jornalista como o cara que trabalha à base de café e cigarro. Gente, não. É um rótulo, né? É um rótulo também para comportamentos. Sim. Gente, vamos falar um pouquinho, eu quero falar um pouco, agora eu vou direcionar um pouco mais para o Gustavo sobre a questão dos processos criativos, tá? Onde é que entra a autenticidade no criar? Né? Porque a gente está falando de estratégia, a gente está falando, como tu disseste, a gente está falando de um cliente que aguarda um resultado, espera uma entrega, que tem um limite nesse relacionamento ainda um pouquinho encaixotado. Né? Então, e muitas vezes o cliente tem amarras e vocês como agência precisam respeitar essas amarras. Então, como vem a autenticidade na hora do processo criativo? A parte que eu coordeno mais é a parte do planejamento. Então, assim, o que a gente faz? A gente tenta fazer a pista para que a criação consiga evoluir e fazer algo que faz sentido para ti na ponta, né, para a pessoa, porque acho que vocês junto com o atendimento é quem vai dizer o que a criação pode ou não fazer, né? Exatamente. Então, perfeito. Assim, a gente tenta entender muito o jeitão do cliente, né, ter esse posicionamento claro, tem que estar claro e tem que conseguir reduzir ele ao máximo. A gente está numa batida lá na agência, tentar reduzir ele ao máximo, porque tem muito posicionamento que se tu botar uma arma no posicionamento, ele aceita tudo. Né? Se tu for apertar ele ali, ele meio que pode tudo com aquela marca. Perfeito. E tem por exemplo, tem aquela frase famosa da campanha do Bill Clinton, de 92, que era sobre o que eles iriam falar, né? Eles estavam discutindo lá dentro, o que vamos falar, estão botando no quadro antes daquela... Foi contra o Bush pai. Que era a reeleição do Bush pai, então é difícil ganhar né, do cara que tá... E ele apaga tudo aquilo, que era um monte de coisa, saúde, educação, guerra, lá. Ele apaga tudo e escreve, economia, seu idiota. Essa é a frase. É economia, seu idiota. E aquela frase fica lá dentro da campanha do Bill Clinton o tempo todo. Por quê? Porque a gente vai falar sobre economia. Se tem alguém que está preparado para falar sobre economia, é o Bill Clinton, são os democratas. Os republicanos falam sobre defesa, né? A gente vai falar, e a campanha vai ser toda sobre isso. E todo mundo vai falar sobre isso e nós somos os mais bem preparados. Isso é planejamento. Agora, como é que ele vai fazer isso? Se ele vai fazer dançando, se ele vai fazer, como é que vai ser... Como a Argentina. A criação vai soltar a mão se ele tiver uma personalidade mais solta, mas essa frase que vai levar e que vai ter que ser consistente e que tu vai ter que bater todos os dias, que é, por exemplo, o economizar é comprar bem, né, que é um slogan, né, no final das contas, que representa um posicionamento, mas é viver aquilo ali todos os dias. O que significa isso? Né? Todos os dias. Esse é o trabalho do planejamento, o trabalho do branding, para que a criação possa lá, respeitando aquela personalidade, criar em cima disso. Né? Então é mais ou menos assim. E outra, no final, tem que quebrar o teu padrão do que tu está acostumado a ver. Porque se não quebrar, eu não consigo a tua atenção, e se eu não consigo a atenção, eu jogo fora, e aí começa a te encher o saco. Aí que a gente sempre fala tecnologia, né? Poxa, tem toda a tecnologia, o melhor que a gente consegue fazer é uma geladeira que te persegue. É isso, sabe? Se tu entrar no site e olhar uma geladeira, aí deu para ti.
a geladeira vai te perseguir para sempre, vai te perseguir por meses aquela geladeira. É isso que a gente está fazendo, é isso que é o tão legal que a gente está fazendo, é fazer os produtos te perseguirem, sabe? As pessoas não querem que as coisas fiquem te perseguindo. A Apple não te persegue. As pessoas fazem fila para comprar os produtos da Apple, né? Tantas outras marcas, né? Eles não te enchem o saco. E a gente adora esses caras. Então acho que é um pouco isso, ter a frase que vai direcionar para a criação, mas a criação fazer coisas que as pessoas no final gostem, né? O que é bastante interessante, né? Porque quando a gente fala de autenticidade, a gente não está necessariamente falando, e a gente fala de ser livre, né? Ser livre para ser quem se é, mas a gente não está falando de tudo solto, né? A gente não está falando que a autenticidade permite tudo, né? A gente está dizendo que existe sim um encaixotar aí dentro daquela autenticidade. Exatamente. Até de cores, de letras, coisas bem básicas, assim, em termos de comunicação, que a gente erra todos os dias, né? Uma primeira coisa que a gente faz quando entra nos clientes ele quer fazer uma coisa nova. Daí a gente põe no chão, assim, como é que é a comunicação dele, dos últimos anos. E tu não consegue ver nada ali. Tu vê 8, 10 marcas diferentes, porque uma coisa não fala com a outra. Ou seja, é uma marca esquizofrênica, né? E pessoas esquizofrênicas, tu não sabe o que vai acontecer, né? É estranho, né? E a gente está fazendo isso todos, são coisas meio básicas. Né? São coisas meio básicas, assim, que a gente está errando direto por falta de conhecimento, né? Do mercado, assim. Então isso é consistência. Tem isso, cor, letra, não tem que mudar toda hora. Tu tem que ser consistente, né? Para a pessoa entender que é tu. Entendi, lembrei. Lembra, sou eu. Sou eu, coisas meio básicas, assim, que a gente esquece, né? E aí, no final das contas, a pessoa não entende o que a gente quer dizer. Porque todo dia que a gente aparece, a gente fala uma coisa diferente, né? Sim. Isso era uma época que eu trabalhei no Sebrae, né? E daí se reclamava, meu Deus, não aguento mais ver azul e laranja. Mas se a gente não reforçar o azul e o laranja, a gente não vai ter essa consistência na história da marca, né? E não vai ter esse atalho de identificar muito rápido. Positivo, de saber que é ali que eu, né? Tem um consultor bem famoso de branding, que é o Mark Ritson, que é o cara que... Ele é um consultor e também trabalhou para várias marcas de moda famosas e tal, professor também. E ele fala muito que se tu não estiver vomitando de ver a tua cor todos os dias é porque tu não tá fazendo o trabalho certo. Uau. Sim, assim o Itaú, assim... Imagina a Coca-Cola, os caras da Coca-Cola estão loucos lá, aquele vermelho. Todo dia aquele vermelho, sim, todo dia. Vai continuar sendo todo dia aquele vermelho. Gente, o roxinho, né? Nubank. O azul do Banrisul, enfim, o verde do Sicredi tem... Ele fala, se tu não estiver assim, vomitando, Perfeito. Tu não tá fazendo o trabalho certo. Legal. Antes da gente continuar, eu quero lembrar a nossa audiência que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso. A Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. Jana, agora eu vou falar um pouquinho contigo, porque eu conheço um pouco o teu trabalho. E quando as pessoas que não estão sendo elas mesmas, mas elas querem isso, né? Elas buscam se encontrar. Existem diversos recursos para que isso aconteça, inclusive na arte, né? Como eu falei no início do programa, inclusive usando a cultura, ferramentas de cultura nesse processo. Assim, é interessante isso, porque assim, sou uma profissional de comunicação que estou passando pelo processo de maturidade, né? 50 a mais. E isso, pandemia... Isso trouxe toda uma reflexão, né? Que a gente percebeu que não foi só minha. Claro. Cada um lá na sua casa teve seu momento, né? De refletir sobre o que está fazendo da sua vida e como está vivendo. Então, assim, eu, junto com o artista, propomos um caminho, né? Um caminho que o artista se chama Newton Gaffrey Jr., e nós construímos uma oficina criativa que se chama Autenticidade Além dos Rótulos, tá? O caminho que encontramos para trabalhar isso foi aplicando conceitos de comunicação à pessoa. Legal. Né? Então, ali passamos pelas associações, que são os rótulos, passamos pelos valores de cada um, passamos pela construção de um manifesto que faça sentido para cada um. Esse foi um caminho, né, gente? Um caminho para chegar nessa autenticidade. Mas existem muitos outros, né?
ou é um hobby que tu gosta, é procurar o que faz sentido para ti, explorar e se fazer conhecer. Porque às vezes nas organizações existe um ambiente não favorável, um ambiente que não é necessariamente de confiança. Estamos falando aqui no caso das agências, sim, existe um ambiente mais descontraído, talvez essa personalidade possa vir com mais força. Mas nas organizações, nas pessoas que dão vida às marcas, essa autenticidade também tem que vir, né? Porque senão tá todo mundo na defensiva, né? Não entregando o seu melhor, não engajando na proposta da marca, né? Por isso tem tanto hoje o trabalho das marcas empregadoras, né? De pessoas que são atraídas pelos propósitos, pelos valores. E é nesse sentido que a busca pode ocorrer pela arte, sim, mas pode ocorrer nas questões de autoconhecimento, de autoconsciência, de expressões de hobbies, que nem eu falei, mas tudo é para um bem-estar, que eu acho que hoje até estava vendo o Nizam Guanais, ele lançou um livro, Você Aguenta Ser Feliz? Então, assim, é toda uma linha de bem-estar, de saúde, que por muito tempo talvez a gente tenha negligenciado dentro das empresas e que hoje precisamos conversar sobre saúde mental, sobre bem-estar. E é nesse sentido, assim, que eu desenvolvi esse trabalho. É um projeto paralelo a tudo que eu faço, né? Inclusive, a gente trabalha, eu e o Gustavo, em alguns projetos bem estratégicos, coisas, né, de grande porte. Mas tem esse desejo, sim, de falar sobre isso nessa etapa da minha carreira. E tem espaço para essas descobertas, né? Tu deve estar conhecendo uma série de histórias, assim, sim, e de que precisa só de um impulso para as pessoas começarem a desenvolver seus projetos pessoais e darem corpo às suas realizações. Dentro das empresas também a gente já teve oportunidades de trabalhar questões de propósito. Então, assim, é da descoberta, da abertura, eu acho, do ambiente. É a abertura do ambiente que propicia que as pessoas sejam autênticas e daí possam dar e colaborar da melhor forma. A gente, quando fala de autenticidade, das pessoas poderem ser o que elas são, também existe uma ligação muito direta com a diversidade, né? Vocês entendem, Jana, fazendo esse processo todo de auxiliando no desenvolvimento humano, né? E o Gustavo com toda a sua experiência de líder de equipe, de agência, enfim. Vocês entendem ou vocês enxergam que a gente começou... hoje estamos vivendo no mercado de trabalho 3 gerações ao mesmo tempo, né? Pela primeira vez na história, dizem. Na primeira história deste país. Mas vocês entendem que essa é uma geração, a nossa última geração que já está no mercado de trabalho, né? Que é a geração Z. Ela já vem mais autêntica de berço, assim? Ou não, ser diverso, não tem a ver com autenticidade e essa vai ser uma busca, seja qual for a geração? Eu sinto um pouco de preocupação em função do digital. Eu acho que talvez as vivências humanas não tenham sido tão exploradas e isso talvez tenha prejudicado, assim, essa mais recente, os mais novos, tá? Então, se tu ouvir nas organizações, hoje tem bastante relato de dificuldades de atenção, de dificuldades de engajamento, de dificuldade de querer tudo para ontem. Serem mais superficiais também. Exato. Né? Então, assim, acho que vai ter um trabalho aí de envolvimento com essa geração que as empresas não estão conseguindo engajar. Equalizar. Não. Eu sinto isso ainda. E daí é um desafio para as áreas de pessoas dar conta disso. Sabe que eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir ver, te dizer assim, se eles, da autenticidade deles eu não sei, porque me parece que a nossa geração também era tão difícil ver as pessoas autênticas, assim. A gente era tão moldado. É por outro motivo, né? Pela caixa. Não tem tanto, assim, não era tão fácil de ver. E o pessoal mais novo, de vez em quando, eles aparecem, mas eu não sei se aparece menos como aparecia, eu não consigo te dizer, assim. O que eu noto muito neles é
Uma coisa boa que eu acho que eles são melhores que a gente nessas coisas, eles não são tão malvados, né? Tem umas coisas assim que a gente fazia, que a gente via que era muita malvadeza. Gente, E eles são menos... Como é que a gente não foi preso? Mais conscientes, talvez. eles são bem menos cruéis, assim, né? E isso eu acho legal. E tem uma outra coisa que eu Bullying tenho... era uma coisa que na nossa época sequer existia, né, Sim, Gustavo? exatamente. Não tinha nem esse nome. Não Quer tinha. dizer, Não tinha. sequer existia. Sempre existiu, obviamente, mas não se falava, não era um problema, né? Não. E tem uma coisa que eu sempre cuido, que é o seguinte, eu tava lendo sobre o que uma geração acha da próxima geração. E sempre eles acham que a gente é pior, né? Por exemplo, a geração do meu pai achou a minha geração muito ruim. Claro. Eles reclamavam da gente o tempo todo. Claro. E daí eu fico sempre pensando... Pode ser isso, então, Gustavo. Não, acho que pode. Jana, eu fico pensando assim, para eu não ser injusto com eles, mas eu noto muito essas coisas assim de... Mas eu fico pensando como que eu era quando eu era jovem também, né? Tipo, não era tão assim, agora a gente é mais fortaleza. Tu já viveu com tanta coisa difícil na vida e tu começa a ficar mais... Mas eu vi um problema, eu queria me esconder do problema também, aquelas coisas que tu vê eles fazendo, né? Sim, eles vão mais pro enfrentamento, né? Eu não sei, eu não tenho essa dificuldade de dizer de uma geração inteira, né? Mas... Pra não rotular. Para não rotular, eu tenho essa dificuldade. Mas eu vejo assim, eles têm mais opções, coisa que a gente não tinha tanto. Então, por exemplo, o mercado publicitário era muito duro, sabe? As coisas que a gente viveu, eu não acho que seja legal pra ninguém, né? Gente, estagiário. Estagiário. Gente, na Os minha caras época, não são que nem gente. Cara, ninguém mais quer trabalhar em coisa ruim. Tá certo eles, né? Tá certo eles. Tá certo, gente, eu também não queria, né? Mas a gente tinha piadinha- que trabalhar porque não tinha opção. Eles têm opção agora, né? A piadinha na minha época de estagiário é que nós éramos escraviários, né? A gente era chamado de escraviário. A galera da publicidade, assim, por mais que houvesse uma glamorização nessas coisas que tinha na época, mas a coisa da pizza até as 4 da manhã, virando noite trabalhando, não ter prazo pra nada, não tinha vida. Cara, isso não é legal, isso não é bom, isso não é saudável. Nem né? um pouco, né? E hoje eles já combatem isso, né? Eu fui uma vez numa reunião que eles estavam, era uma área assim de indústria, né? Que eram os donos da indústria, eles estavam falando que a nova geração não queria mais trabalhar lá. Mas eu perguntei, o que é trabalhar aí? Os caras começaram a falar... Aí... Mas quem quer fazer Quem isso, cara? gostaria de, claro. O cara é escuro, sabe? Acordar é sujo. cedíssimo. A sabe? indústria, bater O cara não vê perspectiva nenhuma de estar ali. Claro que o cara não quer. Não é problema, o problema não é deles, né, naquele caso. O problema é teu, né? Eu já falei isso várias vezes aqui no programa, inclusive, que eu sou uma pessoa um pouco crítica com a próxima geração, mas Gustavo, obrigada, tu me fez pensar agora que... Não, eu também tenho umas críticas, mas Mas eu vou começar a pensar mais, porque eu faço muito esse exercício às vezes, por exemplo, eu também passei por alguns rótulos de ser uma menina, na época, uma menina quando comecei, jogando futebol, né? Então eu sempre tinha assim, às vezes eu dizia, não, mas eu vou jogar, vou jogar vôlei. Não, tu dizia, gente, se soubesse a habilidade que eu tenho com as mãos, tu nem me perguntaria. Mas eu tive um pouco isso. Então, e eu acho que o futebol hoje, ele tem uma coisa, pelo menos no feminino, né? Ele tem essa coisa geracional, né? Eu jogo atualmente, por exemplo, tenho jogos que misturam... Eu tenho meninas de 16 anos jogando comigo e eu tenho mulheres de 44, 45 jogando bola, né? E aí, quando dá alguns conflitos, eu faço sempre esse exercício assim, gente, mas eu já tive 16 anos. Eu faço muito isso Eu faço sempre muito, mas tu já teve 12. A minha filha adolescente agora não quer... Agora, domingo, eu tava ouvindo isso. Meu filho adolescente, o menino tem 12 anos. Aí ele não quer mais nos acompanhar nos lugares, ele quer ficar em casa. Gente, eu olhei pra ela e falei, mas tu também teve 12 anos. Sim. Tu gostava de andar no banco de trás do carro? Eu Eu odiava andar no banco de trás do carro. Eu brigava, eu tenho uma diferença de idade pro meu irmão muito pequena. Então a gente se matava pra quem era o banco da frente. Exatamente. Óbvio. Eu quero ir atrás. É sobre isso. Não, a minha filha tem 14, né? E ela pediu, mãe, tu não me chama de adolescente, de aborrecente. Sim. Então, assim, elas não querem também ser identificadas de uma forma pejorativa por viverem. Exato. O que a gente também já viveu, né? Mas eu prometo que agora eu vou fazer esse exercício. Mas que a geração do meu pai também é extremamente crítica à minha, né? E eu acho que a minha tá super correta em tudo. Não, na escola a pior turma era sempre a nossa. Não sei se você... Essa é a pior turma que eu já dei aula. Mas sabe que a gente é tão ruim assim, eu já ouvi muito isso, eu até porque eu era também. Eu era muito a líder de turma, a revolucionária. Eu incomodava também. Eu incomodei bastante. Então a minha turma geralmente ganhava esse rótulo. A minha também. É a pior turma. Gente,
Mas, e quando a gente fala de gerações, a gente também, e dessa mistura de gerações, a gente também tá falando que é saudável termos essas gerações trabalhando juntas, né? Eu já falei aqui outras vezes também, eu tenho hoje, por exemplo, na nossa equipe, eu tenho pessoas de 60 anos, 60 mais, inclusive, e tenho gente de 20 e 21 anos. Eu brinco que a nossa régua de pessoas muito mais jovens ou muito mais velhas é quem assistiu Tetra, né? Aham. Tu viu o Brasil ser tetracampeão? É a faixa de corte. É mais ou menos isso. Que é é a o faixa conhecer de o corte. Senna, né? Também. Conhecer o Senna, ver o Brasil ser tetra, saber do que morreu Mamonas Assassinas. Exatamente. Naquele mesmo ano. Exatamente. Mas é saudável e é possível que essa união de gerações torne um ambiente mais autêntico? Que ele seja verdadeiro, que ele seja real, que aquele propósito seja unificado? Desde que as pessoas tirem essas coisas que a gente acabou de falar, né? Tipo, da gente reclamando dos mais novos e os novos reclamando dos mais velhos. Eu acho que daí tem que trabalhar muito o bastidor, né? As equipes, para que haja integração, porque todo mundo vai ter o que contribuir, com certeza, né? Quem viu lá o início do mercado... Quem assistiu o Tri do Brasil, né? Tetra. O início das agências, da estruturação, quando tudo era do mato, mercado. Tudo era mato. E agora o digital, né? E a gente aprendendo com essas gerações mais novas. Eu também acho. Todo mundo tem a oferecer, né? E ter um olhar menos reclamão do mercado, sabe? Eu acho que isso agora rotulando o mercado... Perfeito. Não, mas eu concordo. Sempre reclamando. Eu falo pros caras, tu tem uma alternativa, tu vai para Miami, onde é que tu vai? Não vai voltar as coisas, a gente tem que olhar, e isso eu acho que é um pouco da cabeça velha, que é uma coisa que eu fico tentando me policiar muito, que a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a ficar assim, é normal, né? Que assim, antigamente é que era bom... A gente tem menos paciência, né? Paciência, aliás. Antigamente é que era bom, aí tu começa a pensar em largar tudo, né? Tu não quer mais lutar, porque antigamente tu lutava, não quer mais lutar pelo... Isso é um pouco dessa cabeça velha, quando tu vê, tu tá pensando em morar num sítio e criar uma vaquinha. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é ruim da geração mais velha, né? E eu já tô tô chegando lá, tô quase buscando terreno. Exatamente, e aí tu amassa o cara que é mais novo, que ele tá, às vezes, numa pilha de querer fazer, e eu fico muito nisso na agência. Eu acho que isso que é bom trabalhar com gente mais nova. Porque tu vê que eles têm uma pilha, eles acreditam ainda, às vezes eu já não acredito mais, sabe? E como líder, quando tu vê, tu tá disseminando isso para todos. Tá todo mundo mortinho que nem tu, sabe? Então, isso eu acho que é o legal. Eu não sei se deixa mais autêntico, tá? Tá. Mas eu acho que os dois se beneficiam. A gente se beneficia porque a gente pega essa coisa ainda de querer, de lutar, vou ganhar dinheiro mesmo assim, a gente vai achar um jeito, porque agora é a nossa idade, né? Isso é outra coisa também. Óbvio. Agora a gente tá na idade, eu comecei mais cedo ali como sócio da agência, então eu era sempre mais novinho, então eu tinha os líderes, né? Tá chegando na minha idade. Eu não tenho mais como reclamar dele, eu não tenho como reclamar mais do Nizam Guanais. Que ele foi o cara que fez os caras trabalhar, não sei quantas horas, a culpa é dele. Né? Ele tá escrevendo um livro agora. Então, assim, é a gente. Então, a gente tem que assumir e fazer desse mercado ser muito legal. E eu acho que beber dessa gurizada nisso. Essa pilha. Vamos fazer. Vamos lá brigar. Vamos lá falar pro cliente que tá errado. Vamos lá falar pra ele. Deixa assim, esse cara não vai mudar mais, sabe? Então, eu acho que isso sim. Agora, a autenticidade eu não sei se fica mais. Eu não sei mesmo. Pode ser que sim. Mas eu não sei. Tomara que sim. Mas eu acho que a gente se beneficia eles também, os mais novos. E observar, né, o que cada um tem de melhor, porque dentro dessa combinação de idades, de experiências, cada um extrair o que cada um tem de bom. Expertise, cada um vai ter algo de bom para dedicar pro time. E Jana, eu não sei se vocês têm essa... Eu acho sempre quando tem esse pessoal mais novo, eles me mantêm vivo. Retroalimenta, é que nem da aula. Enquanto na aula tu tá aprendendo eles fazem eu não me acomodar tanto, assim, sabe? Oxigenar, né? Dar um respiro. Porque eu acho que quando tu começa a conversação, eu acho que ali tá a velhice, sabe? Que é quando tu já sabe tudo. Quando tu vira aquele lobo do mar, né? Tudo tu sabe, tudo tu vê, não é bem assim. Vai por mim. Vai por mim. E esse pessoal, acho que eles fazem isso. Eles te mostram uma coisa nova que eles já sabem há um tempão e tu nunca viu aquilo. Não, eles tornam caminhos mais fáceis, né? Processos mais simples. A curiosidade que a gente tem que ter, né? Para aprender com eles. Me mostra aí o que é isso. Manter essa coisa meio curiosa de criança, né? Sim. E não ser cínico com a vida, que a gente começa a ficar meio cínico com a vida, sabe? Então, meio assim, preguiçoso com a vida. Eu acho que essas coisas, essa geração ajuda. Tem os seus defeitos, né? Mas
A gente tem que olhar as coisas, que nem marketing, as coisas boas a gente valoriza. As coisas ruins a gente vai melhorando. vai trabalha ou no foca. bastidor. Boa. Eu acho que é isso também, sabe? E eles também veem isso na gente, o que a gente pode ensinar, essa coisa da consistência, persistência, do exemplo, sabe? Perfeito. E tentar fazer um lugar melhor para eles trabalharem também, sabe? Não ser um lugar terrível. Eles vão E embora. aprender com eles a trabalhar melhor, ter mais qualidade de vida, enfim, né? Buscar essas... Eu acho que esses outros essa detalhes. junção eu acho que é legal, sabe? Perfeito. Gente, chegamos no momento que eu não gosto, que é o de dar tchau. Porque eu tenho certeza, a gente falava isso antes, é porque a gente não tem nenhum problema em falar o dia inteiro. A gente poderia falar o dia inteiro. O dia inteiro. Eu poderia sentar agora ali e olhar o nosso programa agora. Todinho de novo. Só pra se ver. Só pra se ver. E se ouvir. Maravilhoso. Gente, muitíssimo obrigada pela troca de experiências, pelas opiniões, pelos compartilhamentos. O programa, ele se propõe a isso mesmo, né? A gente poder falar, confabular, filosofar, criticar, enaltecer coisas boas. Então, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado, Obrigada Márcia. também. Obrigado, Jana. Sucesso aí, valeu. E pra vocês que ficaram com a gente até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho do YouTube pra ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E como vocês sabem, aqui sempre tem conteúdo novo. Comenta, compartilha, deixa o like, que eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.